No coração do deserto do Saara, na Mauritânia, existe uma das formações geológicas mais espetaculares e misteriosas do nosso planeta. Vista do espaço, parece um olho gigante a fitar o cosmos. Bem-vindos a uma jornada pela estrutura de Richat, mais conhecida como o Olho do Saara. Por muito tempo, o Olho do Saara foi um enigma. Os primeiros astronautas que o viram do espaço ficaram perplexos. Sua forma circular quase perfeita, com quase 50 quilômetros de diâmetro, levou muitos a acreditar que se tratava de uma cratera de impacto de um meteoro gigante. Fazia todo o sentido, certo? Uma colisão colossal vinda do espaço, deixando uma cicatriz perfeitamente redonda na face da Terra. Mas a realidade, como muitas vezes acontece na ciência, é ainda mais fascinante. Investigações no local revelaram algo inesperado. Não havia evidências de uma colisão. Não foram encontrados minerais de alta pressão, como quartzo chocado, que são a assinatura de um impacto de meteoro. A teoria da cratera foi descartada, e os cientistas tiveram que procurar outra explicação. O que poderia ter criado algo tão grande e tão simétrico? A resposta estava sob os pés dos geólogos. A estrutura de Richat não é uma cratera, mas sim um domo geológico, uma elevação de camadas de rocha que foi erodida ao longo de milhões de anos. Imaginem uma bolha de rocha fundida, magma, a subir lentamente do interior da Terra. Essa bolha empurrou as camadas de rocha sedimentar acima dela, criando uma cúpula gigante. Esse processo começou há mais de 100 milhões de anos, quando os supercontinentes Pangeia e Gondwana se estavam a separar. A atividade tectônica e vulcânica era intensa. O magma subiu, mas não chegou a romper a superfície para formar um vulcão. Em vez disso, apenas levantou o solo, como um pão a crescer no forno. Com o passar de milhões de anos, a erosão entrou em cena. Vento e água começaram a desgastar as camadas superiores do domo. Como as camadas de rocha tinham diferentes resistências, elas erodiram a taxas diferentes. As rochas mais macias foram removidas mais rapidamente, enquanto as mais duras, como o quartzito, resistiram, formando os anéis proeminentes que vemos hoje. É como descascar uma cebola, camada por camada, revelando a estrutura interna. Os anéis são as bordas das camadas de rocha inclinadas que foram expostas pela erosão. Mas o mistério não acaba aí. E a forma perfeitamente circular. Essa simetria Dipsey, a forma como o domo original se formou, a subida do magma foi bastante uniforme, criando uma cúpula simétrica. Quando a erosão começou a agir, ela seguiu essa simetria original. A água, possivelmente de rios antigos que já não existem, esculpiu os vales circulares, enquanto o vento do deserto continua a polir e a definir a estrutura até hoje. Além da sua formação geológica, o Olho do Saara também guarda segredos da história humana e da vida na Terra. Dentro da estrutura, arqueólogos encontraram ferramentas de pedra da cultura acholiana, indicando que os nossos antepassados pré-históricos viveram e caçaram aqui há centenas de milhares de anos. Naquela época, o Saara não era o deserto árido que conhecemos. Era uma savana verdejante, com rios e lagos, cheia de vida. O Olho do Saara era um marco natural, num mundo muito diferente. Uma das teorias mais controversas e fascinantes sobre o Olho do Saara é a sua possível ligação com a cidade perdida de Atlântida. A descrição de Atlântida, feita pelo filósofo grego Platão, fala de uma cidade construída em anéis concêntricos de terra e água, com uma montanha central. A semelhança com a forma da estrutura de Richat é impressionante. Platão descreveu Atlântida como estando para além dos pilares de Hércules, que muitos identificam como o Estreito de Gibraltar. A sua localização, as dimensões e a descrição dos anéis correspondem, de forma surpreendente, à estrutura de Richat. Ele também mencionou montanhas ao norte da cidade, e de fato, existem montanhas a norte de Richat. Os defensores desta teoria argumentam que, se o Saara era verdejante, um rio poderoso poderia ter fluído para o oceano,
criando os canais de água descritos por Platão. Claro, esta é uma teoria especulativa e a maioria dos cientistas e historiadores não a leva a sério. Não há provas arqueológicas conclusivas de uma civilização avançada no local. Mas a ideia é cativante e adiciona uma camada extra de mistério a este lugar já incrível. Se não foi Atlântida, o que nos dizem as rochas? As rochas do olho do Saara contam uma história de mais de 500 milhões de anos. As mais antigas, no centro, são do período Proterozoico. As camadas exteriores são de arenito do período Ordovícico. Dentro da estrutura, encontramos uma variedade incrível de rochas ígneas e sedimentares. Rochas vulcânicas, como carbonatitos e kimberlitos, também estão presentes, evidências da complexa atividade magmática que formou o domo. Hoje, a estrutura de Richat é um farol para os astronautas na órbita da Terra. A sua dimensão e forma distinta tornam-na facilmente visível do espaço, servindo como um ponto de referência crucial sobre a vastidão do deserto do Saara. É uma lembrança constante da beleza e do poder dos processos geológicos que moldam o nosso planeta. Apesar de sua beleza, visitar o olho do Saara não é fácil. Localizado numa região remota e inóspita da Mauritânia, o acesso é difícil e requer expedições bem preparadas. No terreno, a grandiosidade da estrutura é difícil de perceber. Os anéis parecem apenas colinas rochosas e o terreno é acidentado. A verdadeira magnificência do olho do Saara só se revela à distância de um avião ou, idealmente, do espaço. É um paradoxo fascinante. Um dos maiores marcos da Terra só pode ser verdadeiramente apreciado quando deixamos o nosso próprio planeta. Em resumo, o olho do Saara não é o resultado de um impacto violento do espaço, mas sim o produto de um processo lento e paciente de elevação geológica e erosão. É uma obra de arte natural, esculpida ao longo de milhões de anos por forças internas da Terra e pelos elementos da superfície. De um enigma para os primeiros astronautas a uma possível inspiração para a lenda de Atlântida, a estrutura de Richat continua a capturar a nossa imaginação. Ela lembra-nos que a Terra está viva, em constante mudança, e que os seus processos geológicos podem criar estruturas de uma beleza e simetria que rivalizam com qualquer obra humana. É um testemunho do poder do tempo e da geologia. O que acharam desta maravilha natural? Já conheciam o olho do Saara? Deixem os seus comentários aqui embaixo. Adoro ler as opiniões de vocês. Se gostaram de viajar nesta expedição até o coração do deserto, não se esqueçam de deixar um like, partilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais mistérios.